Jesus abençoe a todos. Vamos estudar a Bíblia. Para um bom estudo bíblico, ensina a estudar o contexto para entender o texto. Saber identificar o contexto certo nos orienta a ler e entender todo tipo de texto corretamente. Para um maior entendimento, buscam saber contexto histórico, cultural e religioso, além do contexto gramatical do texto, e até fazem transposição do contexto original para o contexto do leitor do século presente, para ampliar o significado do texto. Mas também existem muitos outros que identificam o contexto para deturpar o significado do texto. Inventam todo tipo de técnicas de interpretação até para rastrear um possível código secreto, talvez conspiratório. É a mesma situação que Jesus deparou. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Mas os conceitos usados por Jesus são simples. A mensagem de Jesus é simples, porque Jesus é simples. Os textos são espirituais e os contextos também são espirituais. João fala sobre isso. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus esclarece mais ainda: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jó finalmente compreendeu todo o contexto da dor que ele passou e falou para Deus. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, porque Deus tinha aparecido a Jó. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Paulo argumenta, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Mais uma vez, constatamos que os textos devem ser lidos espiritualmente e os contextos também devem ser espirituais. Ore comigo, diga: vem Jesus,
Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.